Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Nogueira, sou nutricionista. Vou passar hoje aqui para vocês um pouco da minha experiência do meu projeto de pesquisa do mestrado, que estudou nada mais do que a nutrigenética. O tema da minha dissertação foi influência do polimorfismo RS 9939 609 do gene Fat Mass and Obesity Associated na ingestão dietética de gestantes adultas eutróficas e com IMC de obesidade pré-gestacional. Então, para a gente contextualizar primeiro, como público-alvo do meu trabalho foi gestante, a gente sabe que durante o período gestacional, a regulação e a alteração intensa durante o período gestacional com o propósito de manter o equilíbrio nutricional adequado. Durante o período gestacional, a gente tem alterações fisiológicas, metabólicas, adaptativas para a formação do feto. E ter um aporte nutricional adequado nesse período é fundamental para prevenir desequilíbrios nutricionais e principalmente para evitar complicações obstétricas e neonatais. Já é sabido, não de hoje, mas que o ganho de peso gestacional elevado e inferior ao recomendado pode trazer riscos não só para o bebê como para a mãe, como diabetes gestacional, prematuridade ao nascer, baixo peso ao nascer, assim como o estado nutricional prévio dessa gestante. E entender como que possíveis alterações genéticas podem influenciar durante esse período e saber reconhecer isso para uma futura conduta nutricional pode ser um caminho longo que a gente possa percorrer para ter uma conduta mais individualizada. Para a gente entender melhor, eu trouxe aqui para vocês o que é um polimorfismo. O polimorfismo é uma variação comum no DNA que ocorre em mais de 1% da população. Quando essa variação genética ocorre em um número inferior a 1%, a gente chama isso de mutação. Essa variação genética comum nada mais é do que a variação que nos oferece as características fenotípicas, ou seja, a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, o tipo sanguíneo. E mais que isso, dependendo da posição desse polimorfismo, desse locus, na verdade, eu posso ter suscetibilidade e alterações que possam influenciar em condição de saúde do indivíduo. E o polimorfismo mais comum é o polimorfismo de nucleotídeo único. O que é isso? O polimorfismo de nucleotídeo único, ou o Single Nucleotide Polymorphism em inglês, é a alteração de apenas uma base nitrogenada e que vai alterar um nucleotídeo dessa fita de DNA, podendo levar a uma alteração da proteína. Eu não tenho alteração da minha expressão do gene, né? Eu não vou ter alteração principalmente do gene que a gente vai falar hoje aqui, que é o FTO. Eu não tenho uma alteração na expressão desse gene, mas eu posso ter uma alteração na minha proteína formada. E entendendo polimorfismos e entendendo a variação genética, surge no campo da nutrição, que é a nossa área de atuação, o que a gente chama de genômica nutricional. Foi um termo amplo que surgiu para englobar não só a nutrigenética, como também a nutrigenômica, e aqui não está citado, mas também a epigenômica nutricional. Esse termo surgiu na tentativa da gente conseguir linkar melhor as lacunas que existem entre a genética e a nutrição. Para a gente conseguir diferenciar melhor, a nutrigenética ela estuda os efeitos das variações genéticas sobre a resposta do organismo às diferentes dietas, que é o que eu avaliei no meu estudo, na verdade. Eu queria investigar a presença desse polimorfismo do gene FTO nas gestantes e entender como esse polimorfismo modificava o padrão de ingestão dietética e até mesmo como a ingestão dietética pode influenciar nesse polimorfismo. E a nutrigenômica estuda a ação dos nutrientes e dos compostos bioativos sobre a expressão gênica. Então é o poder que o alimento, o composto bioativo ou determinado nutriente pode exercer sobre a forma como esse gene será expresso. E para entender melhor, eu trouxe aqui para vocês o gene FTO. Ele foi descoberto antes dos estudos de genômica ampla de associação, que foi descoberta em 1999,
Inicialmente ele foi identificado em camundongos. Os pesquisadores viram que esses camundongos tinham os dedos unidos, eram fundidos, né, que é o fused tooth. Por isso, inicialmente, o FTO foi designado como FT. Só que depois, quando esses pesquisadores clonaram esse gene e viram que esse gene sintetizava uma proteína com mais de 500 aminoácidos, nos camundongos 502 aminoácidos, em humanos depois eles viram 506 aminoácidos, eles viram que era uma proteína muito grande e por conta disso eles designaram o FTO como FETSO, né? O gene que eles chamavam de gene gordinho. Então inicialmente ele foi chamado de FETSO e eles diminuíram essa nomenclatura para FTO. Porém, depois dos avanços do Projeto Genoma e com os estudos de genômica a partir de 2003, em 2007, Freiling e colaboradores descobriram o polimorfismo com uma variante específica, que é a variante RS 9939609, a mesma do meu estudo, que essa variante e que esse polimorfismo em humanos estava associado ao aumento do IMC. Por conta dessa pesquisa, o FTO foi o primeiro gene associado à obesidade. Então, o primeiro gene descrito como um gene de suscetibilidade ao desenvolvimento da obesidade foi o FTO. E a partir disso, por questões de nomenclatura, ele passou a ser chamado de Fat Mass and Obesity Associated. Como eu falei que o polimorfismo acontece com a substituição de uma base nitrogenada, o polimorfismo de um único nucleotídeo da variante RS 9939609 acontece com a substituição da timina pela adenina, sendo esse o alelo de risco e considerando o genotipo selvagem como TT e o alelo variante como heterozigoto AT e AA. E os estudos para investigar esse gene e o polimorfismo desse gene, não só o polimorfismo da variante RS 9939609, como de outras variantes, foram surgindo ao longo dos anos. Mas essa variante em específico é a mais associada à adiposidade central e à adiposidade abdominal. E a mais associada em MC, apesar de novos estudos estarem trazendo outras variantes que estão associadas ao aumento de MC. Além disso, o gene FTO, ele não tem a sua função ainda descrita, porém, ele é um gene responsável pela codificação de uma desmetilase e que atua reparando o DNA, isso é o que os pesquisadores atualmente descrevem. É um gene que é expresso em maior quantidade no hipotálamo, no cérebro, numa área perto do centro da fome. Então, por isso acredita-se, apesar de não ter essa função muito bem elucidada, acredita-se que o gene FTO pode ter alguma associação com o controle de homeostase energética, com o controle de percepção neural ao alimento e, consequentemente, o polimorfismo desse gene pode modificar a resposta desse gene a tipos de dietas diferentes, né? Aqui eu trouxe alguns estudos para sinalizar, só para vocês terem uma noção, mas se a gente jogar no PubMed, principalmente esse SNP, né, que a gente chama, esse polimorfismo específico, essa variante específica, tem mais de 400 estudos descrevendo principalmente o FTO, a obesidade e a alteração de MC ou adiposidade central. E alguns estudos já começam a surgir com a influência do gene FTO com a alteração do padrão de ingestão alimentar. Não só em gestante, pelo contrário, em gestante essa associação ainda não é muito comprovada e tem poucos estudos ainda, mas estudos de associação do FTO em adolescentes, em adultos, correlacionando com diabetes, correlacionando com ingestão baixa de fibra, ingestão limitada de alimentos mais saudáveis. Tem alguns estudos que descrevem que
aqueles indivíduos que possuem o genótipo variante, seja ele heterozigoto ou homozigoto, ou seja, AT ou AA, eles são predispostos a terem MC 1 a 2 vezes maior do que aqueles que não possuem o genótipo variante. E além disso, diferem no padrão de escolha alimentar, ou seja, aqueles indivíduos que possuem esse polimorfismo têm um padrão de escolha alimentar diferente daqueles que não possuem. Outras correlações interessantes também que foram encontradas, até nesse estudo, que pessoas que possuem o polimorfismo apresentam uma ingestão reduzida de fibras e que podem influenciar na prevenção e controle de diabetes. Estudos envolvendo gestante mostram que não só o polimorfismo do FTO pode influenciar no ganho de peso gestacional, como também tem um estudo de 2016 que descreve que as gestantes que tinham o polimorfismo, principalmente o homozigoto, ou seja, o AA, elas apresentaram maior chance de ter complicação neonatal com bebês menores, ou seja, bebês que a gente descreve como PIG, pequeno para a idade gestacional, tiveram mais chance de ter macrosomia fetal desses bebês e outras complicações simplesmente por ter o polimorfismo. Então, contextualizando por que eu tive o interesse de fazer esse trabalho, o que me objetivou e essa área de pesquisa que ainda é tão limitada e que nós nutricionistas temos que avançar tanto, vamos pensar um pouco. A obesidade por si só é uma doença que a gente já sabe que é multifatorial. E mais que isso, ela não só é multifatorial, como ela é multigênica. E já é sabido que o FTO é um gene identificado, foi o primeiro polimorfismo identificado que tem a suscetibilidade à obesidade. Não só o FTO, como também outros como receptores de leptina, ou o CP1, 2 e 3, ou as PONCs, outros polimorfismos e outros locos de polimorfismo estão associados à obesidade. Mas o FTO é o que tem sido mais descrito atualmente, e principalmente essa variante. Então, sabendo que gestantes que têm um ganho de peso excessivo ou que não têm um desenvolvimento adequado durante o período gestacional e que possuem esse polimorfismo, a suscetibilidade delas é maior e o risco de complicação é maior. Então, eu entender previamente como funciona isso seria uma forma de individualizar mais a minha conduta, promovendo assim respostas distintas ao tratamento, né? Se essas gestantes que possuem o polimorfismo podem ter respostas distintas ao tratamento por serem portadoras do alelo de risco, né? Atualmente a gente não chama mais de alelo de risco, mas por possuírem esse alelo variante, como que conhecer isso poderia levar a uma resposta ou uma conduta mais individualizada, né? Isso que levou a desenvolver esse trabalho inicial. A gestação associada com polimorfismo, como eu disse, existem muito poucos estudos, são limitados. Os estudos que associam polimorfismo com padrão ou com a ingestão dietética em gestantes ainda é muito limitado. Eu não tenho muitos estudos envolvendo o conhecimento do padrão de ingestão alimentar de gestantes portadoras do alelo variante. O FTO envolvendo o ganho de peso gestacional. Apesar de existirem mais estudos correlacionando o polimorfismo de FTO dessa variante específica com o ganho de peso gestacional, ainda são muito limitados, seja por N amostral, seja pelo desenvolvimento do estudo, sendo necessárias novas pesquisas nesse campo, né? E podendo conhecer todo esse cenário de obesidade, de indivíduos suscetíveis como são as gestantes, principalmente aquelas com IMC pré-gestacional de obesidade, eu poderia ter uma conduta mais individualizada e mais personalizada, né? Com uma melhor resposta à conduta dietoterápica, sendo o ambiente influenciador genético. E é isso que vem sido estudado na genômica nutricional. Estudos mostram também que mesmo as pessoas possuindo polimorfismo do gene FTO, eles são bons respondedores à dieta. E mais que isso, uns estudos demonstram que
A atividade física também é capaz de mudar a suscetibilidade à obesidade, né? Estudos descrevem que indivíduos que são ativos, que não são sedentários, conseguem reduzir em 30% essa suscetibilidade à obesidade por conta da prática de atividade física, mudando a variação que o gene tem sobre o indivíduo, né? Sendo o ambiente como um grande influenciador da resposta genética. O objetivo geral do meu estudo, como eu já falei, foi avaliar a ocorrência desse SNP, dessa variante específica do gene FTO, entre as gestantes eutróficas e as gestantes com obesidade gestacional, saber a diferença da prevalência de polimorfismo entre elas e avaliar a relação do padrão de gestão alimentar entre elas. E eu trouxe aqui para vocês alguns resultados para compartilhar. Aqui só para exemplificar como foi feita a análise do polimorfismo. Primeiramente a gente isola esse DNA com um kit específico, esse foi o kit que eu usei. Posteriormente a gente faz a genotipagem do SNP específico. Eu usei a técnica de PCR, que é a cadeia de polimerase em tempo real, e localizei esse SNP a partir da base de dados genéticos, que é a Single Nucleotide Polymorphism Database, e que nessa database aqui eu tenho acesso a todos os genes e a todos os polimorfismos e os mais de 80 mil SNPs do gene FTO. A avaliação dietética eu fiz a partir de recordatório de 24 horas, avaliei os valores de macro e micronutrientes a partir do Dietbox, utilizando a TACO como tabela. E posteriormente, para que eu tivesse um valor mais correto entre todas as gestantes, um valor mais uniforme, eu usei o Multiple Search Method, o MSM, que é um método estatístico que utiliza de regressão linear, que eu conseguiria ter uma análise da ingestão alimentar habitual dessas gestantes. Como resultados iniciais, né? Eu tive no total do estudo 60 gestantes, eu tive algumas perdas de segmento, algumas gestantes não continuaram até o final do estudo, algumas gestantes não preencheram os recordatórios alimentares de forma adequada. Então eu tive ao final do estudo 60 gestantes. Dessas 60 eu avaliei o polimorfismo de 50, sendo 30 mulheres com eutrofia e 20 mulheres com obesidade pré-gestacional. Para avaliar a associação do polimorfismo com a ingestão alimentar, eu avaliei 27 mulheres, sendo heterozigotas selvagem, 8, heterozigotas com alelo variante, o A, 15, e homozigotas variante, 4. Justamente por conta dessas perdas de segmento que eu falei para vocês, por isso essa alteração de valores. E para avaliar a associação da ingestão alimentar com o polimorfismo e de acordo com o IMC pré-gestacional, eu tive um número final de 19 gestantes, sendo 9 eutróficas e 10 obesas. Quando eu avaliei a prevalência de polimorfismo desse SNP específico nas gestantes, eu identifiquei o que os estudos já vêm dizendo, né? Que o polimorfismo heterozigoto ou homozigoto foi superior nas gestantes com obesidade, sendo ao total 80% das mulheres apresentavam um polimorfismo, comparado com as eutróficas que não passava de 70%. E quando eu avaliei a frequência alélica, ou seja, a frequência do alelo A, o alelo variante nas gestantes, foi encontrado um valor que é o que é descrito na literatura mundial. Essa frequência alélica aqui é o que a gente chama do MAF, e o MAF mundial do FTO está entre 42% e 43%, e eu encontrei entre as obesas um valor de 50% e entre as eutróficas um valor de 36,7%. O que isso quer dizer em termos de impacto, né? Se a gente for parar para pensar numa sala de atendimento com 100 gestantes, vamos dizer com IMC pré-gestacional de obesidade, 50% delas têm chance de ter o polimorfismo do gene FTO. E a nível mundial, independente de gestante, adulto ou criança, essa prevalência é entre 40% a 50%. Ou seja, é uma prevalência
alta, porém tem um ponto positivo, que esse polimorfismo, mesmo sendo um polimorfismo que é de suscetibilidade à obesidade, ele é influenciado pelo ambiente, como eu já falei. Continuando os resultados, quando eu associei o polimorfismo com a ingestão alimentar, independente do estado nutricional, eu encontrei que as homozigotas, ou seja, com polimorfismo, com genótipo de polimorfismo, homozigotas, quando eu avaliei caloria, era inferior aos outros genótipos. As mulheres que tinham polimorfismo tinham uma ingestão hipocalórica, diferente do que é pensado e o que é descrito até em alguns estudos, em que essas mulheres possuem uma ingestão hipercalórica. Isso daqui a gente justificou pela possível intervenção nutricional prévia dessas gestantes durante o período gestacional. No início da gestação, essas mulheres já foram orientadas e, consequentemente, o ambiente influenciou aqui. Os macronutrientes diferiram entre os grupos, mas como o meu N amostral foi muito pequeno, essa variação também foi muito pequena, até para o tratamento estatístico foi difícil, mas eu já tive uma alteração em proteína e lipídio, e principalmente o que já vem sido descrito na literatura, a diferença entre os genótipos na quantidade de fibra dietética. Como descrito na literatura, as gestantes que eram homozigotas para a presença do polimorfismo, aqui, diferiram das com genótipo selvagem, ou seja, aquelas que tinham polimorfismo realmente tinham uma dieta pobre em fibra. E a literatura vem descrevendo isso não só em gestante, como em adolescente, como em adulto também. O colesterol, as mulheres que eram selvagem, que não possuíam o polimorfismo, apresentaram um valor superior de colesterol, porém diferenças muito pequenas que estatisticamente não foram tão significativas. E os outros achados foram semelhantes entre os genótipos de uma forma geral. Aqui eu trouxe uns estudos para mostrar para vocês. Aqui em Virmerlage e colaboradores de 2016, ele identificou que a ingestão alimentar foi influenciada pelo gene FTO e sugeriu que as pessoas, como eu disse, portadoras desse suposto alelo de risco, possuem melhor resposta à conduta nutricional. Ou seja, independente dessa pessoa, esse indivíduo possuir o polimorfismo ou não de FTO, de ser suscetível à obesidade, a dieta é capaz de influenciar a melhor resposta desse indivíduo. Aqui, Labayen, também em 2016 de colaboradores, um estudo com adolescentes, foi identificada a mesma coisa que eu encontrei no meu estudo, né? Que a quantidade de fibra dietética era inferior, além de um percentual de energia proveniente das proteínas. Então eu tinha uma dieta hipoproteica e pobre em fibra entre os adolescentes que possuíam o polimorfismo. Mais uma vez descrevendo que a presença desse polimorfismo pode influenciar na ingestão dietética e no padrão dietético dos indivíduos. Steinburg, em 2013, com mulheres também com polimorfismo com genótipo homozigoto, demonstraram que o consumo de gordura total, ácido graxo saturado, ácido graxo monoinsaturado foram maiores ao que encontrado no meu estudo, e mais uma vez reforçando que foi encontrado valores menores de fibra dietética nas homozigotas quando comparada às mulheres que não possuíam o polimorfismo. Dando continuidade e avaliando o polimorfismo, mas também segundo o estado nutricional das mulheres, não teve diferença entre os grupos. As eutróficas e com as obesidades tiveram o mesmo valor energético para aquelas que possuíam polimorfismo. Macronutrientes diferiu entre os grupos, mas de forma muito sutil, até por conta do N, como eu falei. Mais uma vez, a ingestão de fibras foi diferente entre os genótipos, sendo que as mulheres obesas e com polimorfismo homozigoto possuíam uma menor ingestão de fibras quando comparadas às heterozigotas. Ácido graxo saturado, ácido graxo trans, monoinsaturado e poliinsaturado tiveram valores menores nas obesas com polimorfismo, heterozigota e homozigota. O colesterol foi superior no grupo com polimorfismo e que eram com estado nutricional de obesidade. E os outros
achados encontrados para micronutrientes, na verdade, para valores de sódio, não foram diferentes entre os genótipos. Mais uma vez, só para reforçar que quando a gente olha com detalhe todas as diferenças entre os grupos, né, principalmente da ingestão alimentar, foram muito pequenas. Mas como eu disse, o N amostral foi muito pequeno, que diminui o poder estatístico do meu estudo, mas não me limita de continuar e que outras pessoas possam continuar nessa vertente de pesquisa. Como eu falei, é uma área ampla de atuação e que a gente tem muito que estudar e muito que aprender ainda. O nutricionista, ele precisa mergulhar na genética, ele precisa entender. E nesse momento em que surgem muitos testes genéticos, a gente tem que parar para pensar o que a gente deve fazer enquanto profissional na nossa conduta. Esse teste genético pode ser um acréscimo para a nossa conduta nutricional? Pode sim, eu acho que não é algo que é ruim não, mas eu preciso entender muito bem como funcionam as alterações genéticas dos indivíduos, diferir muito bem isso e saber que não é conhecendo um único polimorfismo que eu vou conseguir nortear a minha conduta nutricional. É necessário um estudo com um número maior de participantes, principalmente nesse público. Como eu falei, as gestantes são um público de maior vulnerabilidade, assim como as crianças e os idosos. São um público suscetível a mudanças e que nós precisamos aumentar o número de estudos com esse público, com questionários de ingestão alimentar que sejam validados e estudos que avaliem a ingestão alimentar de forma mais adequada, porque a gente que está na ciência, né, a gente que está estudando a ciência da nutrição, às vezes a gente fica um pouco triste quando pega alguns estudos e vê que não existiu um cuidado ao avaliar a ingestão dietética desses indivíduos, ao avaliar o padrão alimentar e ficou direcionado somente para avaliar o polimorfismo ou isolado só para avaliar o peso e no final a gente não tem nenhum resultado significativo que seja aplicável à prática, né? Então, a conclusão do meu estudo foi que realmente as mulheres grávidas que possuíam o alelo A do SNP RS 9939609 do gene FTO e com o IMC pré-gestacional de obesidade, sendo as homozigotas, diferiram, de certa forma, do padrão alimentar das que não eram portadoras do alelo de risco, ou seja, daquelas que eram eutróficas e que eram homozigota selvagem. E finalizando aqui com vocês, uma coisa que eu aprendi com esse meu trabalho de dissertação e eu queria passar para vocês. Como eu disse, né, a nutrigenética é um campo da genômica nutricional ainda muito recente para todos os nutricionistas e, como eu falei, investiga as variações genéticas e a forma como os indivíduos vão responder a determinada dieta, a determinado alimento, sendo aqui o gene de estudo, o FTO, e o SNP como influenciadores e aqueles que determinam a suscetibilidade à obesidade, né? Aumento de peso, aumento de IMC, aumento de ganho de peso gestacional, no meu caso. Eu tenho polimorfismo, eu tenho a suscetibilidade, mas eu tenho um poder muito maior sobre isso, né? Que é a nutrigenética, que é o poder da dieta sobre a genética. É o meu ambiente como influenciador genético e que vai determinar o meu fenótipo. Eu posso ter pessoas com polimorfismo, mas com fenótipos diferentes. Eu posso ter uma pessoa com fenótipo magro e uma pessoa com fenótipo de obesidade. O que pode determinar isso e o que a gente estuda é a dieta. O que determina sempre nesse contexto aqui é a dieta. E quem que está aqui? Nós. O nutricionista é o profissional responsável pela prescrição de dieta. Ele precisa conhecer o campo da nutrigenética, o campo da nutrigenômica e a genética para saber que existem sim possíveis alterações e variações genéticas de DNA, sejam polimorfismo ou sejam outras alterações, mas que a dieta como fator ambiental pode determinar
o meu desfecho, a minha condição de saúde desse indivíduo. E somente nós, profissionais nutricionistas, somos responsáveis por prescrever essa dieta e ter noção de todo esse contexto aqui. E para finalizar, eu agradeço a participação, agradeço por poder participar aqui a convite do CRN e eu deixo aqui uma mensagem para vocês. A nutrição é a profissão que possui o privilégio de ser responsável por nutrir. Nós somos a profissão que tem a responsabilidade de nutrir antes mesmo da concepção. Então que a gente pare realmente para pensar na nossa conduta nutricional, que a gente estude bastante para que cada vez mais a nossa conduta seja individualizada, seja mais direcionada para o indivíduo do que propriamente para a doença. Isso já vem mudando na medicina, que a gente não olha somente para aquela pessoa enquanto portador de uma doença, mas a gente olha para aquele indivíduo como um todo, como uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que tem alterações do ambiente que vão influenciar no desfecho dele de saúde. Então eu deixo aqui o meu e-mail para vocês, para quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser pedir os artigos que eu utilizei no meu trabalho de dissertação, quem quiser trocar alguma ideia, é só me chamar por e-mail que eu vou responder vocês com o maior prazer. Aproveito para desejar um feliz Dia dos Nutricionistas a todos e que a gente possa cada vez mais estudar e amar a nossa ciência da nutrição. É isso. Obrigada, gente.